Aqui conhecemos esse camaleão, ainda sem nome, que sofre de crises existenciais profundas. Certo dia, sendo levado na garupa por seus donos, conveniências acontecem e ele acaba indo parar em uma cidadezinha com problemas de água. Na mesma, nosso protagonista é confrontado e tem a ideia de se autodenominar como Rango. No meio de suas peripécias, ele acaba se tornando o xerife da cidade e com isso descobrirá que o que faz o homem não são suas histórias, mas suas ações. E é por isso que hoje, aqui no canal... De primeira, vemos o nosso protagonista contracenando com objetos inanimados. Esse primeiro take já mostra o quão solitário ele é e o quão perdido em si mesmo ele está. Em certo momento, o carro que estava o levando na garupa tenta desviar de um tatu na estrada e isso acarreta no aquário onde o nosso protagonista estava sendo derrubado e consequentemente se quebrando no meio da pista. Mediante a situação, ele acaba ajudando esse mesmo tatu a se recompor e depois o pergunta por que dele atravessar. O tatu responde que ele deseja se encontrar com o espírito do oeste. Essa questão ela fica bem abstrata no começo, mas guarda essa informação. O importante é que o tatu dá a direção de uma cidade ao nosso protagonista, que parte para lá no deserto escaldante. Você quer que eu encare esse deserto? Esse é o caminho. Tá bem. E cara, eu não sei se é só eu, mas a fotografia desse filme é tão boa que quando o nosso protagonista está no deserto, eu meio que me sinto lá, e isso me dá uma agonia danada. Enfim, no caminho, nosso camaleão zoeiro, além de enfrentar a sede e o sol latente, acaba tendo que fugir de uma águia e também dormir em um esgoto. Pela manhã, ele acaba sendo despejado por um monte de água e sendo encontrado por Feijão, uma lagarto fêmea com problemas de infância mal resolvidos, que sofre de tiques paralisantes e que fica cabreira com tanta água sendo despejada no deserto. E por que ela fica tão suspeitosa com isso? A real é que ela vem de uma cidade que está sofrendo com uma baita crise hídrica, e ela diz que está investigando, meio por fora assim, toda essa situação. Nossa cidade tá sem água. É um mistério misterioso danado de grande, mas vou descobrir qual é o papel de você nessa trama. O importante é que ela leva o nosso protagonista até a tal cidade, onde ele tenta se enturmar, porém sem sucesso. Você é forasteiro e não vai durar muito por aqui. E eu gostaria de dizer que gosto muito da forma como esse filme retrata a cidade e seus habitantes, pois a água é tão importante nesse lugar que ela é usada como moeda de troca, ou seja, as pessoas usam água para pagar as coisas. Banco vai fechar sua conta, dona Otília. 2 goles e um trago. Isso faz com que o filme ganhe uma identidade e é simplesmente incrível. Voltando à história, nosso camaleão zoeiro entra em um bar e lá ele é confrontado por um dos moradores que pergunta quem ele é. E bom, nesse momento, olhando para dentro de si mesmo e para a garrafa de cacto que estava em sua mão, ele se autodenomina como Rango. Venho de um lugar onde a treta impera e a balbúrdia tá no sangue. Na verdade, eu sou a própria encarnação da balbúrdia. Eu sou... Rango. Essa cena é muito boa, porque tem uma hora que um dos moradores pergunta se foi o Rango que matou os irmãos Dickens. E ele, é claro, diz que sim, e fala mais, com uma bala só. Então um dos moradores retruca dizendo, todos os 7? E apesar de ele fazer uma cara que diz, e agora, como é que eu vou continuar essa mentira? Ele diz que sim, e a cena dele explicando como é que ele fez isso, cara, é simplesmente muito legal. Mas prestem muita atenção, porque essa história é cabeluda. A bala ricocheteou na pá e voltou acertando o número 3. Aí o telhado desabou. Isso explodiu uma garrafa cheinha de álcool que torrou a carcaça do infeliz, sobrando um esqueleto de carvão e um guincho agudo. Em paralelo, acompanhamos Feijão tentando resolver os problemas com seu rancho. A ideia é o seguinte, quando seu pai morreu, deixou para ela o rancho da família. Contudo, com todo esse problema de água, ele está com dificuldade de mantê-lo e precisa de um financiamento do banco. Entretanto, o banco também está em crise e só sobrou um pouquinho de água para 6 dias. Então o Sr. Merrimack manda ela ir falar com o prefeito. De volta ao bar, a diversão do nosso amigo Rango é interrompida por Bad Bill e sua turma, que após diversas traquinagens do protagonista, o desafia para um duelo armado. Na hora do vamos ver, quem aparece novamente é a águia,
que afugenta Bill e começa a correr atrás do nosso herói. Durante a perseguição, Rango se vê forçado a atirar na águia, mas como ele não tem espírito assassino, acaba optando por atirar na corda que estava em volta de si. Porém, a bala ricocheteia e derruba a caixa d'água que cai em cima da águia, consequentemente a matando. Depois dessas peripécias, ele é levado para conhecer o prefeito. Tá na hora dele conhecer o prefeito. Então aqui vemos que o prefeito é uma tartaruga muito medonha com mó pinta de vilão. Sei não, eu não confio nesse cara. Ele acaba levando um Rango na conversa com aquele papozinho de político brasileiro e dá a ele o título de xerife. Pode pegar, seu Rango. Este é o seu destino. E eu não falei antes, mas quando o Rango estava à espera, vemos Feijão saindo do gabinete do prefeito full pistola, dizendo que não irá vender o seu rancho. Guarda essa informação, entusiasta. Voltando, rola mais uma zoeira aqui e acolá, mas o importante é que a cidade costuma fazer toda quarta-feira um tipo de ritual, onde eles se dirigem até uma pia para coletar água. Então, nosso herói também participa desse ritual e é chamado para ser o primeiro a receber a água. Contudo, ele só recebe lama e geral perde a cabeça. No meio da bagunça, Feijão solta o verbo e acaba revelando que o banco está sem água. E é claro que como essa informação era secreta, todo mundo vai tirar satisfação com o Sr. Merrimack. Rango aparece e tenta controlar a situação, mandando aquele discurso no jutsu. Essa cena é bem engraçada, pois na hora que ele tenta acalmar a galera, ele vai tentando dar exemplos do que aconteceria se todo mundo quisesse pegar um pouco d'água. Daí ele aproveita a situação e começa a beber a água. E você? Você tá mais morto de sede do que um calango no meio da caatinga? Então vai querer tomar uma dose dupla? Estão entendendo? Com isso, ele acaba diminuindo de 6 dias para 5 a água do reservatório. No final, Rango diz que a prioridade número 1 dele será proteger o reservatório. Sei, hein? À noite, o xerife se encontra com esses roedores e inocentemente lhes dá a localização do banco. E então, pela manhã, temos a notícia de que o reservatório foi roubado. Quem não suspeitava disso, não é mesmo? Eu tô passada, chocada. Então, para não haver pânico geral, o xerife propõe uma solução brilhante. Matar um jumento! Tá, tudo bem, essa não é a solução. Mas na verdade, eles partem à procura de pistas que o levem até os suspeitos. E aqui temos também outra cena que particularmente eu acho bem engraçada, que é quando um dos moradores pergunta ao Rango o que eles vão fazer. Então o Rango responde: O que nós faz agora, xerife? Vamos cavalgar. Só que ele não sabe para onde está indo e acaba tendo que voltar. Ei! Aonde nós está indo? Boa, Rango. Então, depois de falar com esse corvo aqui, eles decidem entrar no mesmo buraco que tinha sido cavado pelos roedores. Eles investigam e no meio disso encontram um banqueiro morto e o doutor que os acompanhava diz que o mesmo morreu por afogamento. Mas como é que ele foi afogado no deserto? Bom, essa é uma pergunta que só será respondida lá na frente, entendeu? O importante é que eles acabam encontrando os roedores e daí Rango bola um plano para pegá-los, que consiste em encenar uma falsa peça de teatro. Bom, o plano até que dá certo, mas o que eles não contavam é que estavam em território inimigo, e então surge uma cambada de roedores forçando o nosso grupo a fugir. Daí rola um monte de traquinagens aqui e acolá, e no meio dessa bagunça o garrafão de água cai e descobrimos que ele está vazio. Suspeito! Quem também acha isso suspeito é Rango, que após chegar na cidade cabisbaixo, vai tirar satisfação com o prefeito. E aqui ficamos sabendo todo o plano do prefeito. A ideia é o seguinte: ele deseja construir uma cidade mais avançada tecnologicamente, então ele alterou os encanamentos de modo que pudesse controlar a água. O próprio filme passa a ideia de que quem controla a água controla qualquer coisa, ou seja, sempre teve água para a cidade, porém o prefeito controlava de modo que algum dia a cidade desaparecesse a partir de que os moradores fossem indo embora. O Sr. Merrimack sabia de tudo e depois de abrir o bico e contar sobre a situação no banco para Feijão, o prefeito decidiu dar cabo dele. Contudo, a única peça que faltava para ele concretizar o seu plano era o rancho da Feijão, e por isso ele queria tanto comprá-lo. Ah, agora eu entendi! O Rango fica cabreiro com essa situação e já manda real pro prefeito, tá ligado? Meu senhor parece esquecer
que eu represento a lei por aqui. Vendo que o herói meteu o nariz onde não é da sua conta, o prefeito pede para que seus capangas chamem Jake Cascavel. E só um rápido comentário que eu não falei antes, mas o Jake já tinha sido citado em outro momento do filme, que é quando a galerinha se reúne em volta de uma fogueira e o Rango diz que Jake é irmão dele e que ele é imune ao seu veneno. Sei não, hein? Esse cara ele brinca de mentir. O importante é que ele aparece, Jake Cascavel, já chega chegando e tocando os zaralhos em geral. Ele confronta Rango e faz revelar toda a verdade para todo mundo, e ainda diz para ele sair da cidade de imediato, senão vai matá-lo. Então, lá se vai a nossa lenda, cabisbaixo e desacreditado. E cara, esse parece ser um bom momento para uma curiosidade, então vamos lá. Você sabia que esse filme foi feito com atores reais encenando todas as cenas do filme para que a animação ficasse bem mais realista? Isso sim é trabalho de qualidade, hein? Voltando para a história, Rango atravessa a pista e chega ao outro lado. Mas lembra que o Tatu disse que precisava atravessar a pista e chegar ao outro lado para se reencontrar com o espírito do oeste? Bom, Rango se encontra com esse espírito. Daí rola aquele discurso motivacional e nosso herói entende que o que faz o homem não são suas histórias, mas suas ações. Depois disso, quem aparece novamente é o mesmo Tatu, e ambos vão juntos até uma torneira que possivelmente era usada para controlar a água. Rango encaixa todas as peças e a partir dali bola um plano, não só para trazer a água de volta à cidade, mas também para derrotar Jake. Ele combina com o Tatu de ligar a torneira exatamente ao meio-dia, e pede a ajuda dos roedores para quebrar um dos encanamentos para desviar a água até a cidade. Em paralelo, vemos o prefeito tentando obrigar Feijão a vender o seu rancho, mas ela não está muito afim não. Quando Jake está quase a matando, chega Rango e o desafia para um duelo. E aqui temos Rango vs Jake Cascavel. And to survive and harm. Today I've been on the tree and I do my harm. Você não tem peito. Quer apostar? Com a ajuda dos roedores e seus morcegos, Rango leva a melhor, e na hora que ele atacar a bala no Jake, o prefeito usa Feijão como refém e prende os dois em um garrafão de água. Nesse momento, vemos que o prefeito vai matar Jake, mesmo porque ele está criando um novo tempo que não mais passa para pistoleiros. Só que quando ele puxa o gatilho, está sem bala, pois Rango tinha tirado e com essa mesma bala ele consegue escapar da situação. No final, Jake tira o chapéu para o nosso herói em sinal de respeito e leva o prefeito para bater um papozinho. Então tudo termina legal. A água voltou, Rango conseguiu uma namorada e fim. Tá bem. Rango é um filme incrível. Não é à toa que ele foi indicado a vários prêmios e até ganhou um deles, como por exemplo o de melhor animação no Oscar de 2018, competindo com Kung Fu Panda e Gato de Botas, que também são outras duas animações bem legais. Só fazendo um rápido comentário, se você quer que eu faça um resumo sobre o filme Gato de Botas, mano, deixa aqui nos comentários para criar engajamento. Enfim, no Rotten Tomatoes, esse filme foi muito bem, tanto em críticas quanto em público. E isso faz todo sentido porque o filme é simplesmente muito bom, e vale muito a pena assistir. E é por isso que comigo esse filme tem um 9.9. Até mais! Gosta de fazer essa droga mesmo? Gosta sim! Eu fico apavorado com o tempo que você gastou nessa apresentação. E ela ainda assim ficou uma merda.